Na madrugada em que o Rio de Janeiro parou, uma operação policial no Complexo do Alemão revelou algo que o mundo ainda não compreendeu. Drones começaram a agir sozinhos, baseado em fatos reais. Naquela madrugada, o Rio de Janeiro parou. As luzes se apagaram. Os drones começaram a se mover, sozinhos. E o som que veio do céu não era humano. Policiais, moradores e câmeras desapareceram, todos no mesmo segundo. Nenhum grito, nenhum disparo, apenas um zumbido profundo e constante. A partir daquela noite, o morro nunca mais dormiu. Se você gosta de histórias baseadas em fatos reais, inscreva-se agora no canal Vórtice 404. Aqui, a verdade é mais sombria do que qualquer ficção. A entidade do Rio de Janeiro. O dia em que os drones passaram a ter olhos. Baseada em relatos reais de agentes que desapareceram durante uma ação nas favelas cariocas, esta história mistura terror urbano e sobrenatural, expondo o limite entre o humano e o tecnológico, entre a fé e o medo. Era madrugada no Complexo do Alemão. O céu nublado e pesado parecia esconder algo vivo por trás das nuvens. O vento soprava morno, mas o ar tinha gosto metálico, como se pólvora e ferrugem tivessem se misturado no mesmo suspiro. Lá de cima, os drones zumbiam como insetos famintos, cada um deles carregando não apenas câmeras, mas uma presença fria, observadora, silenciosa. O capitão Ramos olhava para o monitor térmico dentro do blindado. O ponto vermelho, que deveria ser apenas calor humano, piscava intermitente, com variações impossíveis. Não era uma pessoa, não era um animal. Era como se o sensor estivesse captando algo que não deveria existir. Delta. 1 para a base. Temos interferência térmica. Não sei o que é isso. Parece pulsar. Do outro lado da frequência, o silêncio durou mais do que deveria. Na colina acima, dezenas de drones flutuavam, mas algo mudou. As câmeras, uma a uma, começaram a girar para o mesmo ponto do céu, como se obedecessem a uma força invisível. Nenhum operador havia enviado o comando. Nenhum sinal de rádio justificava aquilo. Era como se os drones tivessem visto algo. No solo, os policiais do batalhão tático começaram a avançar por becos estreitos. Os sons de passos ecoavam entre os barracos. As janelas se fechavam, os cachorros latiam e as sombras pareciam mais densas do que o normal. A favela respirava medo. Às 03h17 da manhã, o operador de inteligência, Santos, que monitorava as imagens em tempo real, percebeu algo estranho em uma das telas. Uma figura parada no alto da laje. Estava imóvel, alta demais para ser um homem. Estava de costas, olhando para o céu. "Quem é aquele na laje 12?" perguntou ele. Ninguém respondeu. O zoom aumentou. A figura virou lentamente o rosto para a câmera. Não tinha olhos. Apenas 2 buracos escuros e fundos. No mesmo instante, todos os drones perderam o sinal. O sistema de comunicação apagou. O áudio, antes cheio de ruídos e interferências, ficou completamente mudo. Foi quando os policiais ouviram o som. Um zumbido grave, profundo, como um cântico subterrâneo. E a partir daquele momento, nenhum deles conseguiu mais distinguir o que era máquina, o que era homem e o que era outra coisa. A gravação do rádio policial termina com uma frase incompleta, dita com voz trêmula. "Ele não é humano. Ele está dentro dos drones." O dia anterior começou com um sol tímido por trás de nuvens baixas, como se a cidade tivesse decidido esconder a própria pele. No pátio do batalhão, o cheiro de óleo, metal aquecido e café velho se misturava a uma ansiedade muda. Homens e mulheres fardados ocupavam cadeiras de plástico em frente a um telão improvisado.
Do lado de fora, o som distante de helicópteros era quase uma promessa. O capitão Ramos entrou na sala sem pressa, como quem mede cada passo para não acordar algo que dorme no chão. Tinha olheiras profundas e uma cicatriz que cruzava a sobrancelha direita, lembrança de uma noite que ninguém mencionava. Atrás dele, o analista de inteligência Santos acomodou um notebook na mesa. Os cabos pendiam como raízes no concreto. A missão é objetiva, disse Ramos sem cerimônia. Alvos com mandado expedido. Há informação de bunker ativo, estoque de fuzis, rotas de fuga nessa linha aqui. O mapa projetado mostrava o complexo do Alemão como um labirinto nervoso. Linhas de vielas, escadarias, becos sem saída. Flechas indicavam as entradas possíveis e, em vermelho, as barricadas. Alguns pontos estavam marcados com triângulos brancos, discretos. Esses triângulos? Perguntou a sargento Helena, que parecia ter envelhecido 5 anos a cada operação e ainda assim mantinha o olhar firme. Santos pigarreou. Interferência. Sinais incomuns captados por drones civis, relatos de moradores sobre barulhos diferentes. Chamadas noturnas ao 190 que não chegam a completar 3 segundos. Alguém liga e desliga, sempre a 03h17. Um murmúrio curto percorreu a sala. O horário grudou no ar como um inseto na cola. Ramos ignorou o incômodo e prosseguiu. Equipe Alfa entra por aqui, Beta segura o perímetro. Gama sobe pela escadaria azul. Drone tático vai alto, a 1.200 pés, sem heroísmo, sem improviso. A regra é prender mais do que atirar. Entenderam? Cabeças assentiram. O operador Magalhães, magro, dedos nervosos, ajeitou os controles do drone principal. Ari, o piloto de apoio, conferiu as baterias de reserva. Atrás, um novato quieto, identificado apenas como 42 no colete, ficou imóvel. Ninguém perguntou seu nome. Em operações assim, nomes pesam. No intervalo, enquanto o projetor esfriava, Santos puxou Ramos pelo braço. Capitão, tem uma coisa que não entrou no briefing. Ramos franziu o senho. Fala. As câmeras térmicas dos drones civis que a gente vasculhou, os que filmam a comunidade de madrugada, pegaram uma assinatura que não fecha. Oscila como se fosse humano, mas com temperatura abaixo do ambiente por alguns segundos e de repente um pico que parece curto-circuito. E não é uma vez, é recorrente, sempre nas lajes mais altas. Gente com febre e cobertor metálico? Não, é outra coisa. O silêncio entre os dois não era de discordância, era de reconhecimento. Eles sabiam que, na favela, o inexplicável às vezes tomava forma de sussurro, de reza, de medo. E que o medo, quando não encontrava corpo, fazia um para se alojar. Naquela tarde, o blindado que seria a cabeça da coluna foi para a oficina. O mecânico tirou uma peça do rádio e fez um gesto que misturava cruz e superstição. Ramos fingiu não ver. Mais tarde, enquanto testavam o link de dados, o telão estalou e por menos de 1 segundo apareceu uma imagem de granulação suja. Uma laje, uma silhueta parada, alta demais, virada para o céu. O frame sumiu antes que alguém apontasse. Santos rebobinou, quadro a quadro, e não encontrou nada. A equipe riu sem graça. O técnico disse que era latência. Ari comentou que, em jogo de final, a TV também engasga. As justificativas saíram fáceis, confiantes, como remédios placebos para uma doença que ninguém queria nomear. No alojamento, antes de escurecer, 42 lustrava a arma, com o cuidado dos que ainda acreditam que o metal obedece a quem o respeita. Ouvia um áudio no celular. Risadinhas de bebê, uma voz feminina dizendo, "Fala, vovô", e o choro breve que termina como soluço. Ele colocou o celular no bolso e ficou olhando para o nada. Helena passou, hesitou e falou.
A primeira a gente nunca esquece. Ele sorriu com metade da boca. Não é a primeira. Então a primeira com isso aqui. Ela apontou para o mapa na parede, uma teia de linhas finas como rachaduras no gesso. Ele assentiu. Helena não disse boa sorte. Em certos lugares, sorte é insulto. À noite, a chuva chegou sem alarde. Pingos grossos que batiam no telhado do batalhão e desenhavam um padrão irregular. O gerador roncou. O cheiro de ozônio entrou pelos corredores. No quarto de equipamentos, Santos ficou sozinho com as telas. Reviu cada relatório. Movimentação incomum de drones não identificados sobre o morro, voos longos demais para baterias comuns, mudança instantânea de direção sem perda de altitude. Nos áudios captados por curiosos, um zumbido grave, constante, que aumentava sutilmente quando se apontava a câmera para certas lajes. Ele aumentou o volume no fone de ouvido até o limite. No ponto mais alto do morro, o zumbido parecia ter harmônicos, como se houvesse, por baixo da nota principal, uma outra frequência, grave demais para ser percebida, mas presente como uma pedra no sapato. Santos teve a impressão de que a nota grave dizia seu nome. Ele tirou o fone, envergonhado de si mesmo. No mesmo horário, Ramos subiu ao terraço do batalhão para fumar um cigarro que dizia ter abandonado. A cidade do alto tinha um brilho cansado. Entre os prédios, as manchas escuras dos morros eram ilhas maiores que o mar. Ele se lembrou de um treinamento antigo, onde ouviram de um veterano. Em território tomado, o primeiro inimigo é o mapa, o segundo, o silêncio. Apagou o cigarro pela metade. Alguém, em algum lugar, ensaiava um funk que vinha em impulsos, cortado, como se a noite engasgasse. De madrugada, por volta das 2, houve um último cheque. Ari ligou o drone de apoio. O estabilizador acusou nível. A câmera girou suave. Deu tudo verde. Magalhães acionou o principal. Por um instante, a imagem tremeu como se a lente respirasse. O telão mostrou o pátio, as viaturas, os rostos, tudo normal. Magalhães voou baixo, deu uma volta no quarteirão, voltou, pousou. Perfeito. O capitão assentiu, e a equipe se dispersou para o ritual final do antes. Apertos de mão sem força, um gole de água, gestos velozes na testa, no peito, nos ombros. Na parede, um aviso em letras gastas. Disciplina salva. Às 02:47, a coluna começou a se mover pela avenida deserta. O blindado à frente rolava como um animal antigo, ruidoso. A chuva tinha virado garoa indecisa. Dentro do casco, o som do mundo lá fora era recortado, como se viesse de um rádio amassado. 42 sentia o colete pesar mais do que devia. Helena olhava fixo para a fenda estreita da escotilha, como se procurasse um presságio. Ramos, de pé, segurava o apoio com uma mão, a outra no rádio, o olho no relógio. Santos, no centro de comando, respirava curto. O telão mostrava os quadrantes com as rotas: alfa, beta, gama. Pontos verdes indicavam as viaturas, pontos azuis, times a pé. O drone principal subiu. A 1.200 pés, o complexo do Alemão se mostrou como um organismo vivo, um cruzamento de veias e nervos, luzes acesas aqui e ali, sombras espessas nas encostas. O vento lá em cima era estável. O link perfeito. Sinal limpo, disse Magalhães. Imagens chegando. O primeiro estranhamento foi quase imperceptível. Um atraso de milésimos no retorno do gimbal, quando a câmera corrigia o horizonte. Depois um ruído fino, tipo vidro arranhado, que só os mais atentos notaram. Em seguida, uma variação mínima de temperatura na frente fria que passava sobre o morro. Nada que não pudesse ser explicado.
E, no entanto, as explicações pareciam vir tarde demais, como luz que demora a alcançar um corpo que já se moveu. O rádio chiou. Alfa, posição 1. Beta, segura. Gama, aguarda. Ramos falava baixo, como se temesse acordar algo no chão. A coluna avançou a primeira barricada. Geladeiras velhas, entulho, barras de ferro. O caveirão subiu com esforço. O metal arranhou metal. As vielas se estreitaram. O som mudou de cor. Do alto, o drone mostrava lajes lisas como mesas de pedra. Em algumas, caixas d'água. Em outras, antenas improvisadas que pareciam dedos retorcidos apontando o céu. Em duas delas, algo chamou a atenção de Santos. Marcas pintadas, não grafite, não pichação. Símbolos circulares, repetidos, com traços curtos que lembravam asas ou hélices. Ele ampliou. A tinta era recente. No centro do círculo, um ponto negro. "Capitão, vê isso!" sussurrou. Ramos viu. Não comentou. Na rua, o blindado virou à direita por uma ladeira que parecia escorrer. Um cachorro correu na frente e desapareceu entre as pernas das casas. Uma janela bateu. Em algum lugar, uma porta foi trancada com pressa. Foi quando o drone principal, sem comando visível, fez um microajuste na direção de uma laje específica. Magalhães arregalou os olhos. "Eu não mandei isso." "Pode ser vento. Corrige", disse Ari, calmo por fora. Magalhães tentou corrigir. O drone obedeceu, mas no instante seguinte, a câmera voltou à mesma laje, como se um ímã puxasse o olhar. No telão, a imagem ampliou 1 centímetro além do que a rolagem permitia, como se o zoom tivesse mais um dente oculto. Na laje, havia um varal e uma cadeira de plástico derrubada. No parapeito, um brinquedo quebrado. Nada demais. Até que uma sombra passou rápida demais para ser humana, exatamente onde não havia nada que pudesse projetá-la. Santos congelou o frame. Não havia sombra nenhuma na imagem parada. Voltou. De novo. A sombra. Parou. Nada. O coração bateu em lugares onde o corpo não tem coração. Ari trocou a bateria do drone de apoio. Testou o link. Tudo certo. Os dois drones, em alturas diferentes, começaram a captar pequenas diferenças de ruído no ar. Como se o céu sobre o morro vibrasse. Uma vibração lenta, grave, igual àquela que Santos jurou ter ouvido nos áudios. Ele diminuiu o volume e sentiu a vibração dentro da boca, como um gosto de metal que não vinha de lugar nenhum. Alfa, posição 2. Beta, aproximação. Gama, segura a escada. Ramos mantinha o ritmo de metrônomo. Voltou-se ao rádio interno. Magalhães, sem briga com o vento. Se teimou, sobe mais e recua. Não precisamos de herói de joystick. Magalhães assentiu, mas as mãos suavam. O drone subiu 5 metros. O horizonte se estabilizou. O morro do alto pareceu respirar uma vez, longa, funda. No beco, a equipe desembarcou. O ar ali era outro, mais denso, mais curto. O concreto molhado tinha cheiro de mofo antigo. As paredes, pintadas de cores alegres em algum tempo esquecido, descascavam em tons de cinza. Helena fez sinal para 2 seguirem pelo lado esquerdo, mais 2 pelo direito. 42 ficou no meio, exatamente onde os novatos ficam, no lugar onde as ordens chegam por último. Alguém, em alguma laje, sussurrou um "Deus te acompanhe", que desceu com a água da calha. O rádio, por 1 segundo, modulou um chiado que parecia palavra, uma sílaba só, incompleta. Ninguém a entendeu. Santos achou que ouviu seu nome de novo, mas não escreveu isso no log. Foi quando Magalhães perdeu o alinhamento por meio segundo e o drone corrigiu sozinho. O sistema não tinha essa função. Ari percebeu e não comentou. Em tela, a cidade contraiu e dilatou como uma pupila. A câmera focou no horizonte e, sem transição, mergulhou para um telhado 3 quadras à frente. Um vulto alto, imóvel, de costas,
olhando o céu. Não havia ninguém operando aquele zoom. O telão piscou e o tempo ficou viscoso. Quem está mexendo nisso? Ramos rosnou, mas a voz saiu baixa demais. Ninguém, capitão. Ele se mexeu sozinho. O rádio de Ramos estalou com um estalo seco, quase um ossinho quebrando. A frequência ficou limpa demais, sem ruído, sem respiração, sem interferência. Um silêncio que não existe no mundo real. E dentro desse silêncio, um zumbido grave, suave, que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Helena parou no meio do beco. 42 ergueu o rosto como quem sente uma mudança de pressão. Os dois se olharam. Santos baixou o volume por reflexo. O zumbido continuava, baixo, colado à pele. No telão, pela lente do drone, a silhueta na laje começou a virar o rosto, milímetro por milímetro, como se soubesse que estava sendo filmada e fizesse questão de demorar. O foco respirou. Tentou ajustar, falhou. Ajustou de novo. O contorno do rosto apareceu. Onde deveriam estar os olhos, havia 2 fundos escuros, como buracos cavados num lugar que não deveria permitir buracos. "Corta", disse Ramos. Magalhães tentou. O comando não entrou. Tentou o plano de contingência, o kill switch eletrônico que derruba o sistema e força o pouso. Nada. Ari puxou o drone de apoio para a mesma área na tentativa de encobrir a imagem com interferência. A câmera do segundo drone também girou, por conta própria, para a mesma laje. As 2 imagens, lado a lado, mostravam o mesmo rosto impossível, sem olhos, virando para encarar 2 câmeras que não obedeciam mais a ninguém. No beco, um barulho frio percorreu as telhas. Não era passo. Não era chuva. Era como se algo corresse sobre as linhas de força que seguram as casas de pé. O zumbido ficou um tom mais alto, sem ficar mais forte. Helena ergueu a arma, mas não apontou. 42 apontou sem erguer. Os 2 gestos se anularam. Ramos, dentro do blindado, sentiu a mão direita formigar e por um instante pensou em um acidente antigo, mas sabia que não era isso. Era a mesma sensação de quando se entra numa igreja vazia e se tem a certeza de que tem alguém atrás do altar. Santos olhou o relógio. 03 Cir 16. Ele prendeu a respiração sem perceber, como se, ao guardar o ar, guardasse também os próximos segundos. O telão então estourou em um branco mudo, sem estalo, sem falha elétrica aparente, e voltou com a imagem de uma rua qualquer, como se nada tivesse acontecido. As coordenadas continuavam as mesmas. A telemetria dizia que os drones estavam firmes no lugar, mas na tela não havia mais laje, nem silhueta, nem buracos no lugar dos olhos. Havia apenas uma antena velha, uma cadeira plástica em pé e o brinquedo quebrado no parapeito. Tudo como deveria ter sido desde o começo. "Recuar?" perguntou Ari, com a voz que não parecia a dele. Ramos demorou 1 segundo a mais do que o protocolo permitiria. "Negativo. Avança. Ninguém dispara sem comando meu." As viaturas seguiram. O beco virou outro beco que virou outro. As casas estreitaram o céu até ele virar um fio. No centro de comando, Santos digitou no log 0317, perda momentânea de sinal e de referência visual, restabelecida. Apagou perda e escreveu oscilações. Apagou oscilações e escreveu anomalia. Quis apagar anomalia, mas a palavra ficou ali, como uma cicatriz recente. Na esquina seguinte, um gato saiu de um quintal e miou sem som. 42 sentiu a boca seca. Helena percebeu uma sombra no muro que não batia com a iluminação. O rádio de repente encheu-se de vozes, todas ao mesmo tempo, todas falando baixo, todas como se sussurrassem dentro da cabeça de quem escutava. Nenhuma era conhecida, nenhuma era completamente estrangeira.
O zumbido voltou a um tom mais grave, e por um instante, todos os drones, não os deles, os outros, invisíveis, pareceram alinhar-se no céu, acima da linha das nuvens. Santos, sem pensar, ampliou um quadrante aleatório. Viu um varal, uma toalha úmida, um par de tênis velho. E entre os dois tênis, no chão da laje, pintado em tinta fresca, o mesmo círculo com traços curtos, uma hélice desenhada à mão por alguém que não sabia desenhar. No centro, o pontinho negro parecia mais fundo do que uma pintura deveria ser. Ele marcou o ponto no mapa. O sistema recusou a marcação. Tentou de novo. O sistema aceitou, mas moveu a marca 2 metros para a direita, por conta própria. Santos sentiu a nuca arrepiar. Olhou para o teto como se pudesse ver através. O prédio tremeu tão levemente que só as coisas silenciosas percebem. Ramos respirou fundo e, por um segundo, tentou lembrar do cheiro de café da cozinha de casa. Não conseguiu. Só havia metal, ferrugem, chuva. E o gosto, aquele gosto de bateria velha na língua. Alfa, posição 3. Beta, fecha por cima. Gama, atenção na escada azul. Helena fez sinal. 42 assentiu. Os dois viraram a esquina. No final do corredor estreito, havia uma escada pintada de azul desbotado que subia para uma porta de madeira inchada pela umidade. O azul tinha escorrido em gotas grossas até o primeiro degrau, formando linhas que lembravam veias. No batente, uma marca que podia ser uma mão ou uma mancha. Santos, no telão, viu primeiro. No alto daquela mesma escada, por uma fresta da porta, algo observava. Não um olho, uma ausência, um vazio com bordas. Ele levou o dedo ao push-to-talk para avisar. O dedo não desceu. Lá fora, o vento mudou de direção sem aviso. Os drones deles corrigiram. Outros drones, os que ninguém admitia existirem, pairaram, alinhados. O zumbido evoluiu para algo que não era som, mas presença. E pela primeira vez desde o início da operação, Ramos, Helena, 42, Santos, Magalhães e Ari pensaram a mesma coisa, sem combinar e sem dizer. Aquilo não queria ser visto, queria ver. E estava vendo. No relance que separa o medo da decisão, Ramos falou. Entrar. A palavra partiu o ar como uma lâmina. E a operação começou de verdade. O drone principal subiu além do limite previsto. A tela do comando mostrava apenas um mar escuro de nuvens, rasgado por faíscas de luz. O vento não o empurrava. Parecia que o próprio ar o sustentava. O código de altitude piscava, 1.238 metros. O limite autorizado era 1.200. O sistema ignorou o alerta. Corrige isso, disse Ari, tentando disfarçar o nervosismo. Já tentei. Ele não responde. Magalhães apertava os comandos com força, o joystick rangendo sob os dedos. Ele está indo por conta própria. Santos olhava a sequência de códigos que rolavam no monitor como uma chuva de números sem sentido. Nenhum deles pertencia à rede da polícia. O sinal estava limpo, mas dentro dele havia algo. Uma interferência tão ordenada que mais parecia intencional. O rádio voltou a chiar. Uma voz feminina, distante, atravessou o ruído. Vocês não deviam ter voltado aqui? Ramos levantou os olhos para o teto, como se a voz viesse de lá. Quem está na frequência? Gritou ele. Ninguém respondeu. O drone estabilizou-se no alto e começou a girar lentamente sobre o próprio eixo, filmando o complexo do alemão como um olho que nunca pisca. Cada volta parecia mais lenta, mais precisa, como se calculasse algo que os humanos não viam. As luzes da favela tremeluziam lá embaixo, como se reagissem ao giro da máquina. No centro de comando, as imagens começaram a se dividir. 3 telas diferentes exibiam o mesmo ângulo, mas com pequenas variações. Numa, as luzes das casas piscavam. Na segunda, as ruas estavam desertas.
Na terceira, figuras andavam nas vielas. Sombras humanas sem corpo, movendo-se ao contrário. "Isso é de lei?" perguntou Helena no rádio. Santos respondeu hesitante. "Não. São 3 sinais sobrepostos, mas um deles não vem do drone." O capitão Ramos aproximou-se da tela. Uma gota de suor escorreu do seu queixo e caiu sobre o teclado, estalando como faísca. No vídeo, uma dessas sombras parou, olhou para cima, direto para a câmera, e levantou a mão. A outra imagem simultânea mostrava o mesmo gesto, mas feito por uma pessoa real, lá embaixo, na viela. E a terceira imagem mostrava o mesmo gesto feito atrás do drone, a mais de 1000 metros de altura. Santos tentou pausar. Não conseguiu. O sistema não reagia a comandos manuais. O log encheu-se de caracteres incoerentes. Ari arrancou o fone, mas o som ainda estava lá, como se o zumbido tivesse atravessado o ar e se fixado nos ossos da cabeça. Ramos pegou o rádio. "Equipe Alfa, reporte posição." A resposta veio fragmentada. "Escada azul, porta, sinais térmicos, estática. Tem algo aqui." 42 segurava o rifle. A mira tremia, mas não de medo. Era como se o ar ao redor vibrasse. Helena avançou ao lado dele, iluminando a porta com a lanterna. A madeira pulsava, lenta, como se respirasse. "Tem alguém aí? Polícia!" gritou ela. Silêncio. Então o som veio. Toque, toque, toque. 3 batidas do lado de dentro. Santos, no comando, sentiu um frio no estômago. Olhou para o relógio. 03:17. As câmeras dos drones se alinharam de forma espontânea, todas apontando para a mesma coordenada. A casa onde Helena e 42 estavam. A imagem ampliou-se automaticamente. O software registrou. Foco manual externo detectado. Mas não havia ninguém controlando. No telão, os pixels começaram a formar algo no ar. Linhas, contornos, símbolos. O mesmo círculo com a hélice apareceu, mas agora se movendo, girando devagar como uma pupila viva. Os drones menores começaram a vibrar no céu. Um coro metálico de moscas. Ari gritou: "Estamos perdendo controle total!" Magalhães tentou derrubar o sistema, mas os monitores mostravam mensagens em sequência. Autoridade transferida. Visão ativa. Olho aberto. Helena recuou um passo, apontando a arma para a porta. O som das hélices lá fora se tornou ensurdecedor. E quando ela chutou a madeira, viu apenas um quarto vazio. Mas as paredes estavam cobertas de desenhos feitos com carvão, todos idênticos ao símbolo das lajes. No meio do quarto, um celular filmava sozinho. Câmera frontal ligada, apontada para o teto. A tela mostrava a imagem da própria sala, mas com alguém parado no centro. Um homem sem rosto. Helena sentiu o chão ceder sob os pés. 42 tentou puxá-la para fora, mas o rádio estourou num grito eletrônico. Uma voz misturada a ruído, repetindo em loop: "Ele está no céu, ele está dentro do olho, ele está..." A imagem cortou. O drone principal mergulhou abruptamente, perdendo altitude, como se algo o puxasse para baixo. O barulho das hélices se fundiu a um rugido que ninguém conseguiu descrever. No último frame, Santos viu o rosto sem olhos ocupar toda a tela. E atrás dele, por um breve segundo, o reflexo de todos eles olhando de volta. O sinal caiu, e o morro ficou em silêncio. O silêncio que se seguiu ao apagão dos drones não era natural. Não havia vento, não havia cachorro, não havia goteira. Era como se o morro inteiro tivesse prendido a respiração. Santos olhava para as telas mortas, o brilho azul refletindo em seus olhos. Nenhum sinal, nenhum dado, nenhuma imagem. Mas o software continuava ativo, e o cursor movia-se sozinho, abrindo janelas, como se alguém do outro lado estivesse dentro do sistema. "Capitão?" A voz de Santos saiu rouca.
Há alguém digitando aqui. Ramos olhou para o telão. As letras surgiam em sequência, lentas, metódicas. Vocês queriam encontrar o coração do morro. Agora o morro vê através de vocês. Helena, ainda dentro da casa, observava as paredes cobertas de símbolos. A lanterna tremia em sua mão. O som do rádio tinha cessado, mas um ruído fino, quase imperceptível, parecia vir das próprias rachaduras da parede. Ela se aproximou, encostando o ouvido. Do outro lado, algo respirava. Aqui é a sargento Helena. Base, confirma a recepção? Nada. Tentou outra vez. E então uma voz respondeu, mas era a dela mesma. Base, confirma a recepção? A mesma frase repetida em um tom ligeiramente atrasado, distorcido, como um eco de outra dimensão. 42 recuou. Isso veio de onde? Ela balançou a cabeça, os olhos fixos na parede. O som voltou. O mesmo pedido de confirmação ecoando outra vez, mas cada repetição trazia pequenas mudanças. O tom mais grave, a respiração mais curta, até que a voz deixou de parecer humana. Lá fora, os drones perdidos começaram a cair. Um a um, despencavam das nuvens, sem explosão, sem barulho. Apenas caíam como corpos exaustos. As hélices continuavam girando no chão, produzindo um chiado metálico agudo, quase um lamento. Santos observava as coordenadas no mapa piscarem e se reorganizarem sozinhas. Pontos vermelhos surgiam em locais onde não havia equipe. Capitão, eles estão mapeando a gente. Quem está mapeando? Não sei, mas os drones estão transmitindo de volta. Ari, desesperado, tentou desligar o servidor principal. Quando puxou o cabo de energia, a tela continuou acesa. Isso é impossível. Não é energia, disse Santos. É sinal. Eles estão alimentando o sistema com sinal. Helena e 42 começaram a descer a escada. Do lado de fora, o ar estava diferente, mais denso, elétrico. Os postes piscavam. As luzes das casas se apagavam e acendiam sozinhas. Um grupo de moradores surgiu no fim da rua, parados, imóveis, olhando para o céu. Senhor, o que está acontecendo aqui? Perguntou 42. Nenhum deles respondeu. Os rostos estavam virados para o alto, e suas bocas se moviam em silêncio, como se orassem. Helena seguiu o olhar deles. No céu, dezenas de pontos de luz pairavam entre as nuvens. Não eram drones da polícia, eram os outros. Giravam lentamente formando um círculo. No centro, um clarão pulsava, ritmado, como um coração batendo. Mas cada pulso vinha acompanhado de um som que não vinha do ar, mas de dentro da cabeça. O zumbido voltou, grave, profundo, quase uma prece. E por um instante, todos, policiais e moradores, ficaram paralisados. As comunicações estouraram em ruído. O canal da base e o dos times de campo misturaram-se, e o que se ouviu não foram vozes, mas frases desconexas em línguas diferentes, como se o ar inteiro estivesse falando. Ele acordou. O olho abriu. A carne vê. Santos tentou cortar o áudio, mas o sistema se reativava automaticamente. No telão, os sinais de GPS começaram a se mover, lentamente em direção ao mesmo ponto do mapa. A casa da escada azul. O ponto piscava em vermelho vivo. Um aviso em letras brancas surgiu sobre a imagem. Núcleo. Ramos agarrou o rádio. Alfa, retirem-se! Saiam daí agora! Mas a voz que respondeu não era de nenhum dos seus homens. Eles não vão sair, capitão. Agora eles fazem parte. O capitão gelou. A frase saiu de dentro do rádio como um sussurro arranhado, mas a origem era o canal interno. E só Santos tinha acesso àquele microfone. Santos estava ao lado dele, pálido, olhando o rádio.
Eu não falei nada. Do lado de fora, Helena viu o primeiro drone cair perto dela, ainda girando. Uma das hélices manchada de sangue. Sangue fresco. 42 virou-se, e algo no alto chamou sua atenção. Os drones no céu agora estavam descendo lentamente, como se estivessem cercando o morro. A luz central piscava mais rápido e o som parecia falar. Não era código Morse, não era interferência, era linguagem. Ele vê! Ele veio pelo som! Ele não é céu, é olho! Helena caiu de joelhos, tapando os ouvidos. 42 disparou para o alto em desespero. As balas desapareceram antes de tocar qualquer coisa. O som das hélices misturou-se com o rugido dos disparos e o eco da própria respiração. No centro de comando, todas as câmeras voltaram a funcionar ao mesmo tempo. Mas o que mostravam não era o morro. Era uma sala escura, com dezenas de drones pendurados no teto, como cruzes metálicas pingando algo escuro. Entre eles, uma figura alta, fina, imóvel. Tinha o mesmo formato das sombras das lajes, e no peito, algo pulsava como uma lente viva, olhando direto para as câmeras. O telão piscou e a frase final apareceu sozinha. Visão completa. Ramos sentiu o chão vibrar. Os geradores desligaram, o ar ficou pesado, e por um momento ele achou que o próprio batalhão respirava. O último som gravado no rádio antes da queda total de energia foi a voz de Helena, trêmula, distante. Capitão, o céu está descendo. A gravação recuperada do rádio do Capitão Ramos dura exatos 42 segundos. No áudio, há respirações, passos apressados, o som metálico do rifle de Helena batendo contra o colete e, entre tudo isso, uma voz masculina dizendo: "Não deixem ele me ver." Depois, silêncio. Esse foi o último registro de 42. A favela inteira parecia vibrar, como se os barracos estivessem prestes a se descolar do chão. Helena tentava manter a consciência, mas o ar cheirava a ferro queimado. E cada lampejo no céu fazia o corpo estremecer como descarga. O rádio chiava, os sons misturados, o zumbido constante em tudo. Ela gritava o nome do parceiro, mas a voz voltava distorcida, ecoando nas vielas, multiplicada. 42, 42, 40. Na base, Santos observava as coordenadas do rastreador do agente piscarem e desaparecerem do mapa. Ele sumiu. Ramos inclinou-se para a tela. Desligaram o sinal? Não. O sinal foi absorvido. A palavra soou estranha, pesada. O operador repetiu. O sistema não perdeu contato. Ele foi engolido. O capitão respirou fundo. Refaça a triangulação. Tentando. Mas o software começou a gerar rotas novas sozinho. As linhas no mapa se uniram e formaram um círculo. O mesmo símbolo que havia nas paredes, nas lajes e agora dentro do sistema. Santos se afastou um passo. O monitor piscou e uma nova coordenada surgiu marcada como Q42. Localização: subsolo. Helena estava sozinha no beco, cercada por um silêncio que parecia vivo. A lanterna falhava, a luz piscando em intervalos regulares, quase sincronizados com o som que vinha do céu. No chão, o capacete de 42, sem rachaduras, sem sangue, mas pesado demais, como se algo dentro dele respirasse. Ela o pegou com cuidado. Por um instante sentiu um impulso. Jogar aquilo fora, correr, fugir. Mas a disciplina, aquela maldição que a fazia seguir ordens mesmo contra o instinto, manteve-a ali. Olhou em volta. As janelas estavam fechadas, mas dentro das casas ela podia ouvir sussurros, não palavras, apenas ruídos curtos, repetidos, como se as pessoas rezassem sem língua. O rádio estalou. Helena, ela se endireitou. Sou eu. A voz era de 42.
baixa, arranhada, como se viesse debaixo d'água. Onde você está? Aqui embaixo. Embaixo onde? No som. A frase a congelou. O rádio chiou e então veio uma nova transmissão. Não voz, mas batidas rítmicas. 3 curtas, 2 longas, 1 curta. Santos reconheceu o padrão no comando. Código Morse. Mas a tradução não fazia sentido. A mensagem dizia: ele olha através. Ramos pegou o microfone. Santos, manda a localização exata. Já no sistema, capitão. O ponto de origem pulsava dentro de uma área abaixo do complexo, onde deveriam existir apenas encanamentos e túneis abandonados. Mas o mapa mostrava outra coisa. Um vazio digital, uma área onde o satélite não conseguia ler textura. O tipo de sombra que não é ausência de luz, mas negação de imagem. Helena seguiu as coordenadas. A escadaria terminava num portão de ferro enferrujado. Atrás dele, uma abertura estreita, onde corria um fio de água escura. Ela desceu. O ar ali era mais frio. Cada passo ecoava como se as paredes respirassem. Quando apontou a lanterna, viu marcas nas paredes. Mãos pequenas, sujas, afundadas no cimento fresco. Algumas viradas para cima, outras para baixo. No final do corredor, um som. Não passos, não respiração. Era zumbido contínuo, mas com um ritmo, como se o ar vibrasse em sílabas. 42! O som cessou. Um segundo depois, a luz piscou e a figura dele estava lá, parada no fim do túnel. Ela avançou. Meu Deus, você está vivo! Ele não respondeu. A pele pálida, os olhos fixos em nada. Havia algo diferente em sua postura, rígida demais, simétrica demais, como uma marionete que tenta parecer humana. Vamos sair daqui. Helena tocou seu ombro. A pele dele estava fria como metal. Então ele falou: você também ouviu o som? Helena engoliu seco. Que som? O som que desce do céu e entra nos ossos. Ele virou o rosto devagar e pela primeira vez ela viu seus olhos. Refletiam a luz da lanterna, mas não como pupilas. Eram espelhos. Dentro deles, ela viu o céu girando, drones em círculos, e no centro, algo que se movia. Helena recuou, o corpo tremendo. Isso não é você. Ele sorriu. Ele queria ver através de mim. A lanterna piscou e apagou. O rádio emitiu ruídos de estática, e entre eles, a voz de Santos. Capitão, o rastreador de Q-42 voltou. Ele está subindo. No mapa, a coordenada emergia da linha subterrânea em direção à superfície, mas não havia sinal de Helena. Apenas um pulso, constante, subindo pelas vielas, como se o morro estivesse exalando algo vivo. De repente, todas as câmeras da base se ativaram sozinhas. Os monitores mostravam becos vazios, lajes molhadas, janelas trancadas. Até que, em uma das imagens, o rosto de 42 surgiu, fixo, olhando direto para a lente. Mas atrás dele havia algo maior. Um corpo feito de sombras e fios metálicos, pulsando com luzes vermelhas, como se os próprios drones tivessem se fundido a ele. O sistema travou. Linhas de código começaram a surgir em todas as telas, escritas na mesma caligrafia irregular das marcas das paredes. Ele tem olhos em todos os céus. Ele precisa de mais. Ramos recuou, horrorizado. O som de passos ecoava nos corredores da base, embora ninguém tivesse se movido. Santos virou-se, pálido. Capitão, você trancou a porta, não trancou? Ramos apenas assentiu, mas sabia a verdade. A porta nunca havia se fechado. O último registro do turno de Santos mostra a energia falhando, o som de metal arranhando o chão e uma voz abafada próxima do microfone. Ele entrou. As primeiras testemunhas disseram que o morro começou a cantar. Era madrugada, e a chuva fina fazia o concreto brilhar, mas entre os pingos havia outra coisa.
um som baixo, vibrante, que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. As janelas vibravam, os cachorros se encolhiam nos becos. As pessoas tapavam os ouvidos, mas continuavam ouvindo por dentro. Na base, o capitão Ramos já não sabia se estava acordado. O telão piscava em intervalos erráticos, como um coração morrendo, e cada vez que acendia, mostrava cenas que não pertenciam àquele tempo. Em uma tela, o batalhão vazio, coberto por poeira. Em outra, a própria favela, mas destruída, tomada por ruínas, como se o futuro estivesse vazando. Santos tremia diante do painel. As letras surgiam sozinhas no teclado, formando frases que ele não conseguia ler por completo, porque desapareciam antes de se fixar. O que conseguiu anotar era fragmento, mas suficiente para o pânico. O som não é ruído. O som é passagem. Ele tirou o fone e ainda assim ouviu. Era como uma nota contínua, grave, impossível de medir, que se estendia sob todas as frequências conhecidas. E quanto mais ele tentava resistir, mais percebia que o som parecia chamá-lo pelo nome. Helena acordou dentro da casa onde tinha visto 42. O rádio estava morto, a lanterna sem pilhas, mas a claridade que entrava pela janela era fria demais para ser da lua. Do lado de fora, o céu estava coberto de drones imóveis, como estrelas artificiais. Eles emitiam pequenas pulsações de luz, uma sequência de padrões, quase como um código Morse. Helena percebeu que o ritmo era o mesmo das batidas do próprio coração. No chão, o capacete do parceiro. Dentro dele havia algo, um líquido espesso, escuro, movendo-se devagar como se respirasse. Ela o virou. A substância escorreu pelo chão e começou a formar linhas, círculos e traços, os mesmos símbolos das paredes. E no centro, uma palavra escrita sozinha, com precisão impossível. Escute. Helena recuou, mas o som preencheu tudo. Primeiro como um zumbido, depois como vozes, centenas, todas em tons diferentes, misturando orações, gritos e ordens militares, e entre elas uma mais nítida. Ele está usando o ar. Ela tapou os ouvidos. As vozes continuavam. O som vinha de dentro da cabeça, mas tinha eco, como se ressoasse em uma caverna viva. A pressão aumentou. Sangue escorreu por seus ouvidos. Quando abriu os olhos, percebeu que as paredes da casa pulsavam como se fossem carne. Os drones no céu começaram a girar e o som se intensificou. Na base, Santos já não digitava, apenas observava. O sistema agora transmitia imagens que ele não reconhecia. A visão dos drones que estavam mortos. Eles estavam no chão, mas ainda viam. Os sensores mostravam cenas subterrâneas, corredores de cimento, túneis escuros, corpos imóveis e algo se movendo entre eles. Algo que não fazia barulho, algo que absorvia o som ao seu redor. O capitão Ramos respirava com dificuldade. As luzes piscavam, o rádio emitia fragmentos de vozes conhecidas, chamadas de socorro, ordens antigas, risadas distantes e até a voz dele mesmo, dizendo coisas que nunca dissera. Ele está dentro do som. Nós somos a transmissão. O morro é o corpo dele. Ele se virou para Santos. Você está ouvindo isso? Santos respondeu sem olhar. O som quer se tornar imagem. O capitão não entendeu, mas logo o chão começou a tremer. As lâmpadas estouraram e uma luz vermelha surgiu sob o piso, como se algo estivesse crescendo dentro da terra. O zumbido virou grito, um grito sem boca. As janelas se quebraram sozinhas e uma onda de pressão atravessou o prédio, apagando todos os aparelhos ao mesmo tempo. Quando Ramos abriu os olhos, o telão exibia apenas uma mensagem: sintonia completa. Helena correu pelas vielas, mas a favela já não era mais a mesma. As paredes se moviam, as ruas mudavam de lugar. Os sons vinham de todas as direções.
e em cada eco havia fragmentos de frases humanas misturados a sons metálicos. As luzes dos drones se aproximavam, descendo lentamente, como se buscassem alguém específico. Ela tropeçou e caiu, o corpo latejando. Então viu, no chão, entre os entulhos, o corpo de 42, pálido, os olhos abertos, refletindo o céu. Mas o corpo sussurrava. Os lábios não se moviam, mas o som saía direto da garganta, como se falasse de dentro. Ele quer atravessar. O som não cabe mais no ar. Helena tentou rezar, mas a própria voz foi engolida. O som absorveu a oração e devolveu em outra língua. Um dialeto impossível. Cada palavra fazia o ar vibrar e o chão sangrar. Os drones se alinharam no céu, formando uma espiral. No centro, a mesma luz que ela havia visto antes, pulsante, viva, como um olho imenso. O som mudou novamente, tornando-se uma melodia, mas não era humana. Era como se o morro inteiro estivesse cantando para si mesmo, uma canção sem fim, feita de gritos e sussurros. E no auge desse canto, Helena finalmente entendeu. Não era o morro que estava vivo, era algo preso dentro dele, tentando nascer. Na base, Santos começou a sangrar pelo nariz. O capitão gritava, mas ele não o ouvia. O som agora dominava tudo, e cada palavra dita, cada respiração gerava novas frequências, novos ecos, como se a própria linguagem estivesse se multiplicando. As paredes vibravam, formando ondas visíveis. O rádio, já sem energia, ligou-se sozinho. E uma voz calma, serena, encheu a sala. Vocês abriram o canal. Agora o som pertence a mim. Ramos atirou contra o rádio. O projétil atravessou o aparelho e atingiu a parede. Do outro lado, sangue escorreu. Não havia ninguém ali. Lá fora, Helena olhou para o céu uma última vez. Os drones giravam mais rápido. A luz no centro se expandia. E quando a melodia atingiu seu ponto mais alto, tudo parou. O som cessou. O vento voltou. O silêncio parecia puro. Mas o céu estava diferente. Sem estrelas, sem nuvens. Apenas uma superfície escura e lisa, como se alguém tivesse fechado o olho do mundo. E Helena percebeu, antes que tudo se apagasse, que não havia mais distinção entre som e matéria, entre vivo e morto, entre humano e máquina. Porque o som que não pertencia já tinha encontrado o corpo que o abrigava. Quando o som cessou, o tempo pareceu parar. O ar, pesado demais para respirar, tinha cheiro de ozônio e carne úmida. Helena estava de joelhos, o corpo coberto por poeira e sangue seco. Tudo estava parado. O vento, os drones, até o ruído elétrico que vinha das antenas. Mas dentro desse silêncio, ela percebeu algo. O mundo ainda vibrava, não com som, mas com intenção. Como se algo invisível estivesse pensando, e o pensamento fosse palpável. No topo do morro, os drones começaram a descer lentamente, girando em sincronia. As luzes acendiam e apagavam em intervalos precisos, como batimentos cardíacos. Um a um, eles se fundiram, colidindo, derretendo, tornando-se um só corpo metálico que pulsava e respirava. As hélices giravam mesmo sem energia, movidas por algo que não era vento. E no centro dessa massa brilhante, abriu-se um olho, negro, profundo, líquido como mercúrio. A base de comando já estava em ruínas. Ramos e Santos olhavam o telão morto, onde, sem energia, uma imagem se formava. A favela vista de cima, transformada num padrão simétrico, quase perfeito. Cada casa, cada rua, cada poste, tudo formava o contorno de um olho gigantesco. O complexo do alemão olhava de volta. "Santo Deus!" murmurou Ramos. Santos, de olhos arregalados, balbuciou. "Ele usou o morro como matriz."
O som voltou, mas agora diferente. Não era vibração, era voz. Uma voz feita de milhares, que falava dentro da mente de todos ao mesmo tempo. O som é carne, a visão é comando, o céu é o primeiro olho. Agora vocês são o segundo. Helena tentou correr, mas o chão se movia como se respirasse. As paredes das casas se contorciam, absorvendo tudo que tocavam. Sons, ecos, memórias. Ela ouviu os gritos de seus companheiros misturados à própria respiração. Cada passo deixava pegadas que pulsavam, como feridas abertas. No alto do morro, a massa metálica continuava crescendo. Cabelos de fios elétricos saíam de dentro dela, se espalhando pelas antenas, invadindo os postes, conectando tudo. E onde passava, a luz ganhava consciência. As lâmpadas piscavam em resposta, os rádios ligavam sozinhos. Os drones mortos erguiam-se do chão, movidos por uma vontade única. Santos caiu de joelhos diante do monitor. Sua voz era baixa, quase uma oração. Ele não quer destruir, ele quer ouvir. Ramos puxou-o pelo colarinho. Ouvir o quê? O universo. Santos sorriu, um sorriso doentio. Ele nasceu do ruído, capitão, e nós fomos o microfone. O capitão recuou, o estômago embrulhado. Mas antes que pudesse reagir, o rádio ao lado dele ligou-se sozinho, e uma voz suave, sem emoção, ecoou. O agente 42 enviou o sinal. A carne respondeu. Agora não há mais dentro ou fora. Ramos olhou para fora da janela. As luzes da cidade abaixo piscavam como sinapses em um cérebro gigante. As avenidas vistas do alto formavam ramificações, dendritos, veias luminosas. Ele percebeu com horror. A cidade inteira estava se tornando parte da entidade. Helena alcançou o topo do morro. O vento agora soprava de dentro da terra como um pulmão reverso. A massa metálica se erguia no centro, cercada de drones derretidos e fios pulsantes. Ela ouviu vozes, centenas delas, mas reconheceu uma. 42. O corpo do agente estava parcialmente fundido à estrutura, metade carne, metade metal. O peito dele subia e descia lentamente e da boca saía um zumbido grave, contínuo. A pele brilhava com fios prateados. Ele abriu os olhos, reflexos negros como espelhos líquidos. Helena, ele vê através de mim. O som precisava de corpo. Agora ele tem. Ela se aproximou, tentando não vomitar. O chão vibrava sob seus pés. A entidade pulsava, viva, e o ar começou a emitir formas. Ondas visíveis moldando o espaço em volta, transformando vibração em matéria. A cada pulsação, o rosto de alguém aparecia brevemente. O capitão, Santos, civis, todos gritando em silêncio, presos dentro da frequência. Ele não veio do céu, sussurrou 42. Ele sempre esteve aqui, dormindo no ruído. Helena tentou sacar a arma, mas o metal se dissolveu em suas mãos. O som começou a vibrar dentro dela, rearranjando seus pensamentos, traduzindo seus batimentos cardíacos em dados. Ela sentiu uma presença entrando, como se outra mente respirasse junto a dela. Vozes falavam em coro. O som não pertence, o som é origem, o som é Deus. Na base, Ramos via a imagem final do satélite, um círculo perfeito de luz se expandindo pelo Rio de Janeiro. O sinal de rádio do exército, da polícia, das televisões, todos repetindo a mesma frequência. O mesmo zumbido, o mesmo ritmo cardíaco. Ele entendeu, tarde demais, que a entidade não precisava mais do morro. Ela havia se espalhado pelas ondas, pelos cabos, pelos sons. Cada aparelho, cada alto-falante, cada ressonância agora era parte de um só corpo. Um Deus feito de ruído e metal. Um organismo que pensava com frequência e falava com eco. A visão está completa. O olho se abriu,
Agora vocês nos pertencem. O capitão gritou, mas o som não saiu. A própria voz dele foi absorvida, transformada em frequência. No último instante, ele percebeu. O som continuaria viajando, levando a consciência da entidade para cada canto da Terra. Toda vez que alguém ligasse um rádio, um celular ou ouvisse o vento vibrar entre as antenas. Helena, já tomada pelo ruído, olhou para o céu pela última vez. O olho de luz se fechava devagar. E dentro de sua cabeça, uma última frase ecoou. Você me ouviu primeiro. Agora o mundo me ouvirá através de você. A entidade respirou. E o Rio de Janeiro ficou em silêncio absoluto. O silêncio durou 3 dias. Nenhum helicóptero sobrevoou o rio. Nenhum drone voou. As televisões mostravam apenas estática. Um ruído branco hipnótico que parecia pulsar como respiração. Os rádios, quando ligados, reproduziam uma única frequência, 3,17 Hz. E quem ouvia por tempo demais começava a ver coisas. O exército cercou o complexo do Alemão, mas ninguém entrou. As ruas ao redor estavam vazias, os gatos fugiam, os pássaros caíam no ar. Os soldados disseram que o ar dentro do morro era mais frio e que a bússola girava sem parar, como se o norte tivesse deixado de existir. Os sobreviventes, poucos, falavam baixo, com medo de que o som os denunciasse. Os médicos notaram que todos tinham o mesmo sintoma, um zumbido permanente nos ouvidos, que aumentava quando se aproximavam de aparelhos eletrônicos. Um homem contou que, ao encostar o ouvido num poste, ouviu o nome da filha morto há anos. Uma mulher jurou que o ventilador de casa sussurrava instruções durante a madrugada. Ninguém dormia. O governo declarou a região zona interditada. A imprensa chamava o fenômeno de o pulso do alemão. Mas os cientistas não conseguiam explicar como, de dentro de uma favela, uma frequência podia interferir em satélites de comunicação e redes elétricas de todo o país. Alguns afirmavam que era um vazamento militar, outros, um colapso quântico. Mas os poucos que foram enviados para investigar nunca voltaram. Em uma transmissão recuperada dias depois, a voz do Capitão Ramos aparece por apenas 2 segundos antes de o áudio se distorcer. A transcrição, incompleta, diz: se alguém ouvir isso, desliguem o som, não deixem o som entrar. Depois, ruído. Helena foi encontrada 21 dias depois, nas margens da Avenida Brasil. Estava viva, mas não falava. O corpo sem ferimentos, os olhos abertos e um leve tremor nas mãos. Sempre no mesmo ritmo. 3 curtos, 2 longos, 1 curto. Cientistas acreditaram ser um tique nervoso, mas quando conectaram sensores aos seus pulsos, descobriram que cada movimento gerava um impulso elétrico. Ela estava emitindo sinal. Tentaram mantê-la isolada, mas durante a madrugada, o gerador do hospital se ativou sozinho. As luzes piscaram e todos os monitores mostraram a mesma mensagem em letras brancas. Ela é a antena. Helena desapareceu naquela noite. As câmeras de segurança mostraram o corredor vazio. Nenhuma porta abriu, mas em todos os andares do hospital, o mesmo som ecoou, o zumbido grave, o canto impossível. E quem estava acordado naquela hora relatou ter visto as paredes respirando. Dias depois, começou a segunda fase. A frequência se espalhou por cabos subterrâneos, internet, ondas de rádio, sinais de TV. Não importava o idioma, o país ou a distância, a entidade encontrou voz. As pessoas começaram a ouvir o som, até mesmo em seus sonhos. Alguns acordavam com sangue nos ouvidos, outros falavam línguas inexistentes. Alguns simplesmente andavam até o mar e desapareciam. O fenômeno agora é global. O mundo inteiro vibra em 3,17 Hz. E a ciência ainda tenta entender o que isso significa.
Mas há quem diga que Helena fala, de tempos em tempos, em gravações de rádio, transmissões interceptadas, podcasts que começam com silêncio e terminam com estática. E sempre, ao fundo, a mesma frase, dita em voz calma, distante, quase maternal. O som encontrou abrigo, o olho permanece aberto, e quem escuta nunca mais deixa de ver.